meus irmãos, paz do Senhor, boa noite para vocês, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso culto de hoje, com a graça de Deus, estamos aqui para mais uma vez celebrarmos ao Senhor. Tenho certeza que será um momento muito maravilhoso, muito especial para a gente, porque estamos na presença de Deus, cultuando e bendizendo o seu maravilhoso nome. Não esqueçam de compartilhar o link, tá bom? Para todo mundo. A quem você conhece aí. Não fica segurando aí só para você, não. Compartilha para os outros também, tá bom? A gente tem esse momento agora de celebração ao Senhor, com a temática Pandemia de Paz. A gente vai continuar conversando sobre essa temática, né? Afinal de contas, a gente está vivendo uma pandemia maligna, uma pandemia difícil, né? Do novo nem tanto mais, coronavírus, né? E agora a gente, para o mês de junho, resolvemos falar sobre uma pandemia boa, né? A pandemia de paz. Que Deus fale ao nosso coração nesses domingos de junho, né? Sobre esse assunto. Hoje a gente vai falar um pouco sobre promover a pandemia de paz em meio às indiferenças, as diversas indiferenças, né? Então, para quebrar a indiferença, nós precisamos praticar a generosidade, praticar a solidariedade. Então, atitudes assim que mostram, que nos ajuda, que nos leva a construir, a espalhar uma pandemia de paz aonde a gente vive, aonde a gente mora e quem sabe por todo o mundo, né? A pandemia, ela é algo que atinge muita gente. Então, nós precisamos começar com esse projeto, com esse propósito, alinhado com a palavra de Deus e espalhar essa pandemia, né? Hoje a gente vai falar sobre isso, sobre a pandemia de paz produzida pela solidariedade, pelo amor, pelo carinho, pelo respeito, né? E independentemente das políticas públicas, independentemente da ideologia, seja ela de esquerda ou direita, mas como Igreja do Senhor, nós precisamos fazer a nossa parte também. Eu gostaria de ler aqui a palavra do Senhor na primeira carta de João, capítulo 3, a gente vai ler do verso 16 ao 18, para iniciarmos esse culto. Se você tiver aí com a sua Bíblia, e eu espero que sim, você pode acompanhar a leitura nesse momento, nesse início de culto. Diz assim, ó: Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Está aí o conselho bíblico, muito prático, muito direto para a gente, né? Não tem como a gente dizer que não entende um texto como esse, porque não precisa nem de explicação, não é verdade? É um texto muito óbvio, muito claro para todos nós. Então, é nessa linha de raciocínio que a gente vai hoje, a palavra do Senhor vai falar com a gente hoje, mais uma vez. Quero convidar vocês para a gente fazer um momento de oração, né? Falar com Deus. Se você puder fechar os seus olhos aí, vamos orar juntos. Senhor eterno, Pai, estamos aqui na sua presença, iniciando esse culto, essa transmissão, e eu tenho o desejo, Senhor, de que façamos aqui um culto muito maravilhoso, um culto abençoado, Senhor, um culto que, além de sermos tocados, além de trazer alegria para a gente, além de nos fortalecer, nos ensinar, o Senhor falar com a gente, né, através da palavra, enfim, que seja também um culto aceito por Ti, que seja, meu Deus, um culto que chegue até o Seu trono e que o Senhor receba esse culto como adoração, como uma forma de nós agradecermos a Ti, meu Deus, pelo que Tens feito por nós, pelo que Tem nos dado a cada dia. Meu Deus, eu Te louvo, Pai, Te engrandeço,
por ser tão maravilhoso para conosco, Senhor. Cuida, meu Deus, do seu povo, abençoa, meu Pai, a tua igreja e que todos que estão aqui com a gente, Senhor, conectados através desse link, possam desfrutar, meu Deus, de um momento muito especial na sua presença, celebrando, adorando e bendizendo o seu nome. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Em nome de Jesus oramos, pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Continue aí com a gente. Vamos louvar o Senhor. Vamos cantar porque Ele é digno de todo louvor, glória e honra. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero
Lucas 10. Em Lucas 10, a gente vai ver aqui no versículo 25 até o 37, tá? A leitura bíblica a gente vai meditar nesta noite. Creio que em breve a gente já termina, que está um horário bem avançado, mas vamos tentar aqui ser o mais breve possível. Aqui em Lucas 25, capítulo 10, 25 até o 37, diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E também amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então disse-lhe Jesus: Respondestes corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, ou de bandidos, né? Os quais, depois de tudo, lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-os semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia para aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguiu o seu caminho, né, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, ou curou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes o óleo e o vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou os denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhes os intérpretes da lei: O que usou de misericórdia para com ele? Então ele lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Amém? Essa é a leitura. Creio que o pastor já tem orado no começo aí por todos nós. E nós vamos falar, nós estamos numa série de mensagens que falam sobre a pandemia de paz. E aí a gente ouviu já sobre a pandemia de paz, né, em meio ao ódio, em meio aos conflitos. E hoje nós vamos meditar um pouco na pandemia de paz em meio à indiferença, tá? Então a gente vai acompanhar aqui. A gente sabe que pandemia, ela não é só uma palavra que é relacionado à enfermidade, né? Mas pandemia, ela vem uma palavra grega que significa pan, né? Pan é... Então, assim, no sentido da palavra, ela ficaria aquilo que se espalha pelo mundo inteiro ou entre todos os povos. Essa é o significado da palavra pandemia. E atualmente a gente está vivenciando aí um momento difícil da humanidade, em que nós estamos diante de uma pandemia, de um vírus, e é um vírus novo, né? E estamos aí, né, tentando trabalhar, tentando viver a nossa vida, mas, contudo, nós sofremos aí a questão da pandemia, né, que está assolando o nosso mundo hoje. Mas, diante de tudo isso, nós precisamos de uma pandemia de paz, uma pandemia
que no seu sentido, a paz, né? Ela tem, na origem hebraica, né? A paz significa, ela é shalom, né? Que significa alegria, prosperidade, harmonia, integridade, bem-estar, tranquilidade. Ou seja, shalom é uma palavra, é o melhor de Deus, né? Para o ser humano, né? Então, quando o judeu ele vai cumprimentar o outro judeu, ele diz shalom, né? Para que a bênção de Deus esteja sobre aquelas famílias, né? Não a bênção, não a consequência do pecado, mas as bênçãos de Deus sobre essa família. Por isso que dizem shalom. Vai em paz, né? A paz seja sobre vocês. Então, o que nós precisamos mesmo, então, é uma pandemia de paz, né? É o que todos nós precisamos. E nós vamos falar, então, na questão da pandemia de paz em meio à indiferença. Nós lemos o texto bíblico aqui do Bom Samaritano, né? É uma passagem bem conhecida, né? Por todos nós, em que mostra, né? Um cenário em que está ali um jovem, né? Que a Bíblia ali não fala se ele era samaritano, né? Mas Jesus ele fala, né? Do samaritano que vai até ele. Mas aquele jovem que está caído provavelmente seria um samaritano também, por ser a região ali próxima de Samaria. E Jesus conta essa história do samaritano, né? O bom samaritano, a parábola do bom samaritano, tá? Esses textos nos faz pensar em dois tipos de indiferença, né? Nesses textos ali que nós acompanhamos na parábola do bom samaritano. Então são dois tipos de indiferenças, né? A indiferença bruta, que a gente vai falar agora sobre ela, que a pessoa ela nega veementemente, né, o mandamento e a virtude, né? Então ela nega veementemente, né? Ela acredita que as pessoas precisam de uma ajuda, mas para elas não acham que é um mandamento e para ela não vem ao caso, né, de ajudar as pessoas, né? A culpa do pobre, do seu estado, que está acontecendo com o pobre, a culpa é dele mesmo, né? Por esse mal, né, que assola ele. Então, a indiferença bruta, para a pessoa que tem essa indiferença bruta, ela desdenha da solução do problema, né? Ela quer viver num mundo em que não tem problemas, né? Ela frequenta os melhores lugares, né? Ela não acompanha notícias ruins de pessoas miseráveis, então ela foge disso, né? Mesmo acreditando que isso exista, né? No meio da nossa população, no meio do nosso mundo, né? Então ela nega isso veementemente. Ela nega o envolvimento e a ajuda, né? Com essas pessoas, com relação a essas pessoas, né? E também tem um outro tipo de pessoa, né? Que nós chamamos de indiferença requintada. Existe a indiferença bruta, mas também existe a indiferença requintada, né? Essa é a mais famosa, né? Que se a gente for falando aqui, vocês vão notando, né? Como que é essa requintada. Essa requintada, ela afirma o mandamento e a virtude, né? Assim como o exemplo dos intérpretes da lei, né? Que foi lá e questionou Jesus. Eles falaram corretamente, eles falaram lá o mandamento, que tem que obedecer os mandamentos e amar o seu próximo. Então, eles afirmaram que existem isso e que tem que ser seguido, né? Eles afirmam. Então, o exemplo disso é esses intérpretes da lei lá na parábola do bom samaritano, né? Essa indiferença requintada, essas pessoas que têm essa indiferença requintada, elas filosofam, né, a origem, né, do problema, né? Ela faz aquele texto, joga no Facebook, né? Tá divulgando, né, que precisam ajudar as pessoas, mas ela em si, será que ela está ajudando, né? Será que ela, de alguma forma, ela está ajudando simplesmente por ir lá e fazer um texto bonito, né, filosófico, né, bonito? Será que ela está ajudando com essas palavras, né? É só isso, né? Pode ser que ela esteja ajudando emotivamente, né, a uma pessoa, mas é só isso de fato? Tem a outra questão também, que a pessoa que tem a indiferença requintada, ela politiza, né, a solução do problema, né? Ela joga para terceiro, ela não quer para ela tem uma desculpa, né, que
a questão do pobre, do miserável, é daquela forma porque ou é dele, né? Porque ele não se esforça, ou é porque a prefeitura não está cuidando dos pobres, das pessoas da rua, enfim, ela politiza, né? Coloca a culpa do governo, enfim, né? Pode ser até a culpa do governo, mas eu não posso deixar de fazer a obra de Deus, né? Eu não posso deixar de praticar uma coisa culpando alguém porque não fez, eu tenho que fazer. Então, politiza, né, a solução do problema, né? A solução do problema é do governo, né? O governo tem que tirar o governo atual, colocar outro, mudar o sistema, enfim, é aquela desculpa que eles dão. Né? Então, eles começam a justificar a sua falta de envolvimento, né? São muitas justificativas, né? A pessoa daquela cidade está sem os amparos da prefeitura, né? Então, eu não vou me envolver, enfim, né? Então, são dois tipos de indiferenças, né? Essa indiferença bruta, que a pessoa assume mesmo que não quer ajudar, que ela é bruta mesmo, a própria palavra diz, ela é bruta. E a indiferença requintada, é aquela que a pessoa aceita, né? Mas não se envolve, não está se envolvendo, como os intérpretes da lei, né? Que questionaram Jesus. Jesus, ele não massageia o ego dessas pessoas, desses intérpretes, né? Jesus ele confronta esses intérpretes. Tá? Então, existe aqui umas possíveis indiferenças dos sacerdotes e os levitas, né? Os levitas que estavam ali no mesmo caminho que o samaritano também passou, né? Existem umas indiferenças, né? E ali a gente vai ver que quais foram as desculpas, né, desse sacerdote, né, do levita, a possível situação porque eles não ajudaram, né, esse homem que estava caído no meio do caminho. Então, o texto bíblico vai dizer assim: certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Então, naquela rua ali, era de Jerusalém a Jericó, dava mais ou menos 900 metros de distância. E nesse caminho aí era um pouco cabuloso, né? Vamos dizer assim, porque existiam várias rochas, né? Vários lugares que as pessoas podiam se esconder, e pegar a pessoa de surpresa no caminho. E também existia cavernas na volta desse caminho ali. Então era um lugar propício para assaltos e assaltantes, né, para atuar ali e roubar as pessoas. Então foi por causa disso que talvez eles não ajudaram, né, aquele homem caído lá, o sacerdote e os levitas, né? É por causa do medo. O medo tomou conta deles, né? Então, por causa do medo, eles criaram essa indiferença, né? Não ajudaram esse rapaz que estava morto ali, meio morto, né? Ali desmaiado na beira do caminho. Só que a gente tem que tomar um cuidado, né? Jesus ele alerta, Jesus ele fala assim: ouçam, eu os envio como ovelhas no meio de lobos, portanto sejam espertos como a serpente e simples como a pomba. Tenham cuidado. Jesus ele nos alerta, tenham cuidado. Jesus ele vai nos enviar como ovelha em meio de lobos. Então nós estamos nós estamos sujeitos a isso, né? A passar por problemas, né, com relação aos perigos que o mundo está aí oferece, né? Mas a gente não, por causa disso, né, às vezes por causa do medo, a gente não pode desistir, né? O caminho é a esperteza, né, e a sabedoria, e não a negligência. Nós não podemos ser negligentes, mas a gente tem que ter sabedoria e esperteza, né, para encarar tudo o mundo que nos cerca. Tá? Então, o medo ali tomou conta, né, desses homens, né, que imagina só, você está andando no caminho, de repente aparece uma pessoa meio morta, um lugar perigoso, escuro, talvez, né? Para muita gente, né, vai sair correndo mais ainda, né? Então, a nossa atitude não deve ser essa, né? Nós devemos ter cuidado, mas também nós não podemos ser negligentes, tá?
Tem um outro fato aqui que a gente vai ver no versículo 33, que vai falar assim: então veio um samaritano. Aí é o preconceito, né, social. Provavelmente aquele homem que estava ali, ele não era, como eu já falei, ele não era um judeu, né, por causa da cidade de Samaria, que estava ali perto, próximo. Então provavelmente ele era um cidadão, né, samaritano também, né, que estava ali jogado. E às vezes por conta desses levitas e os sacerdotes ter passado e visto, né, percebido ali que ele era um samaritano, também passou de largo, né? Passou de largo, foi embora, né? Foi embora. E aí a gente se depara com o preconceito, né? Jesus ele vai nos ensinar lá em Mateus, vai dizer assim: não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Então, o cuidado que nós devemos ter, não devemos ter preconceito com os sem-teto, com os idosos, enfim, com todo tipo de pessoas, né, com os pobres, né, com pessoas de rua, né, que a gente tem que tomar esse cuidado do preconceito, né? A gente coloca um conceito antes mesmo de conhecer a pessoa. Isso chama-se o preconceito, né? Um outro caso aqui também, né, a gente vai ver lá no versículo, em Números, né, 19, versículo 11, vai falar assim: quem tocar num cadáver humano ficará cerimonialmente impura por 7 dias. O que seria isso, né? Por 7 dias, a pessoa que tocar no cadáver, ela ficaria impura por 7 dias, né? Então, aqui nos fala assim que eles poderiam, né, chegar lá, pegar o homem, né, levar para algum lugar, só que nesse meio caminho aí, antes de chegar no local, no local que eles estavam querendo ir, esse homem poderia falecer. E o que acontece? Se esse homem falecesse, se eles estivessem segurando esse homem, eles ficariam impuros. Durante 7 dias eles não poderiam fazer parte, né, da obra ali, né, tocar, de pregar, enfim. Os sacerdotes, eles foram escolhidos ali para pregar, para ensinar a palavra, né? Os levitas também. E aí, com isso, eles poderiam perder por 7 dias essa função, né? Então, por conta da agenda pessoal, eles poderiam também não ter atendido, né? Ou recolhido, ou socorrido esse homem que estava caído na beira do caminho, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. Nós, levitas, nós, pregadores, nós devemos... muitas vezes a vida todas as vezes a vida ela é mais importante, né, do que nossa agenda pessoal. Nós devemos parar tudo para poder ajudar o nosso próximo. E Oséias vai dizer assim: quero que demonstrem amor e não que ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam mais do que desejo holocaustos. Deus ele quer que nós façamos todas as coisas por amor, né? Não é por rituais. A gente não pode ir lá na igreja adorar a Deus, nós não podemos ir lá na igreja pregar a Deus simplesmente por um ritual. Nós devemos colocar o nosso amor em tudo isso que nós fizermos. Se nós colocarmos o nosso amor em tudo que nós fizermos, então as coisas vão ser bem diferentes. Deus vai atuar poderosamente e assim as coisas vão andar conforme a palavra do Senhor. Então, tem um outro caso também, que lá a gente vê lá em 2 Crônicas 31:4, que vai dizer assim: Ezequias, né, o rei Ezequias, ele ordenou que trouxesse uma parte dos seus bens para os sacerdotes e os levitas, a fim de que pudesse se dedicar à lei, né? Os sacerdotes e os levitas, eles eram separados para ensinar, como eu já falei anteriormente, né? Então, todas as tribos, eles trabalhavam e eles sustentavam os sacerdotes e os levitas. E esses, por ser sustentado, talvez eles não se vissem, né, na obrigação de compartilhar, né, alguma coisa, né, o pão, compartilhar o bem ao próximo, né, a generosidade. Enfim, eles não viam neles, né, o dever de se fazer isso. Então eles jogavam isso para terceiros, né, porque eles estavam sendo ajudados, né, para ensinar, para ficar lá no templo, né, fazendo a leitura da lei, né, as orações, enfim.
Então, eles não se sentiam, né, de obrigação de poder ajudar. Ele jogava isso para o terceiro, né? E por conta disso aí, né, lá em Ezequias, né, que ele ordena isso, né? Então, eles acham que eles não deveriam ajudar. Então, aqui em Timóteo, a gente vai ver que tem uma confrontação com relação a esses sacerdotes, a esses levitas que pensavam dessa forma, né? Que vai dizer assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, portanto, desejarem o dinheiro, desviarem-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Então, nós devemos tomar esse cuidado da avareza. A avareza no coração, a avareza financeira, né? A avareza, o amor excessivo ao dinheiro, né? A gente não pode, isso não pode acontecer, né? O amor excessivo ao dinheiro, tá? Então, a gente tem que ajudar, assim como o bom samaritano, ele chegou, ele ajudou, né? Não estava com o coração na riqueza, ele ajudou. Ele viu a necessidade real na situação, no momento em que ele estava vivendo ali, naquele momento, naquela hora. E aí a gente parte para mais para frente aqui, o que Jesus nos ensina com a parábola do bom samaritano. Nós vimos, né, as 4 coisas, né, que os sacerdotes e levitas poderiam ter, né, agido, né, de uma forma que eles agiram indiferentemente, né, o medo da morte, né, o preconceito social, a agenda pessoal e a avareza financeira, né? Então, todos esses elementos, né, podiam ter feito eles não ajudar, né, aquele homem que estava caído lá no meio da estrada. Mas o que nós aprendemos, então, com a parábola do bom samaritano, que Jesus ensina aqui? O que Jesus quer nos ensinar com a parábola do bom samaritano, né? Lá no versículo 33 vai dizer assim: então vejo um samaritano e, ao ver um homem, teve compaixão dele. Quem que viu o homem? O bom samaritano. Ele veio, ele viu o homem e imediatamente ele teve compaixão desse homem que estava caído, tá? Então, Jesus nos ensina a termos um espírito de compaixão, tá? Nós devemos ter esse espírito de compaixão. Então, esse homem, ele começa a andar, né? Ele vem assim no caminho, né? E aí ele começa a olhar e a gente assim pensa, né? Todos nós pensamos assim, né? Que a palavra, ela não está aqui simplesmente para a gente aprender, né? Uma história, né? Bom samaritano, aqui é uma história, né? É uma história que Jesus conta, uma parábola, e ela não está aqui simplesmente para a gente só conhecer de fato, mas ela está aqui para a gente tomar como ensino para a nossa vida. Então é isso que Jesus quer ensinar. Mas como nós podemos desenvolver a compaixão, né? A compaixão. A compaixão, ela pode ser desenvolvida, né? A gente pode reconhecer a nossa própria miséria. Primeiramente, a gente tem que conhecer a nossa própria miséria. Nós, com o coração endurecido, se a gente não fizer isso, né? A gente não consegue reconhecer isso, ou reconhecer a nossa própria miséria, a nossa própria dependência de Deus, né? O homem, quando ele está confortável em todas as suas áreas, né, financeira, social, família, enfim, ele fica confortável, ele fica seguro, e aí às vezes ele acaba esquecendo que ele depende da misericórdia de Deus, ele depende da graça de Deus, ele só está trabalhando, só está suando com o trabalho que ele está ali todo dia, né, enfrentando, por conta da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Então nós devemos reconhecer que nós dependemos da misericórdia de Deus. E nós dependendo da misericórdia de Deus, reconhecendo isso, nosso coração fica mais frágil e mais sensível para ajudar as outras pessoas também. Então, uma das formas é essa. Então, a outra forma saia voluntariamente do casulo. Nós devemos sair do nosso mundo, né? Diferentemente o indiferente bruto, né? Que gosta de ficar só no meio daquelas pessoas que se dão bem na vida, longe dos pobres, longe de notícia de pobre. Diferente desse, nós devemos reconhecer a realidade do mundo e nós devemos estar com intimidade, né, com essas pessoas também, para saber dos problemas dessas pessoas. Nós devemos visitar os lugares mais pobres possíveis, né? Onde as pessoas precisam. Jesus, ele fala, né,
o pobre, né, vai estar sempre no nosso meio. Então, nós devemos estar, né, ajudando, analisando, estando atento, né, a toda a situação, para a gente agir com compaixão, tá? Se colocar no lugar da pessoa. Conheça a história de gente carente. Então, por trás de um miserável existe um ser humano. Então, procure saber o nome desse ser humano, né? Procure saber a história desse ser humano. Sempre, quando a gente se deparar com uma pessoa, converse com ela, porque isso faz a gente ter sensibilidade, compaixão para ajudar essas pessoas. Às vezes as pessoas passam perto das pessoas, vê uma pessoa chorando e nem pergunta o nome, às vezes nem percebe que a pessoa está chorando, né? Então a gente tem que ter sensibilidade. E essa palavra, irmãos, não é para vocês, não, é para todos nós, é para mim também, né? Deus falou comigo primeiro, porque a palavra veio para mim, agora eu repasso para os irmãos. Então, a outra questão aqui que a gente pode desenvolver a compaixão, o espírito de compaixão, é envolver-se antes de sentir vontade. Muitas vezes as pessoas elas preferem agir se ela sentir vontade, né? Se ela sentir de Deus, eu vou sentir de Deus para ajudar o irmão. Não espere sentir. Se você não sentir, se você não fizer, se você não se envolver, você nunca vai sentir. Você vai ficar parado, né? Então, se você começar a se envolver, isso vai ser gratificante, porque você vai ficar feliz, isso vai contagiar, e aí você vai querer fazer isso crescentemente, né? Todos os dias você vai querer fazer, né? Ajudar as pessoas, ajuda até a nossa alma, né? Muitas vezes a pessoa tá lá embaixo, né? Financeiramente, enfim, emocionalmente, quando você consegue alavancar essa pessoa, a satisfação no nosso coração, ela é tão grande que a nossa estima até sobe, né? Então, nós ficamos bem porque nós ajudamos pessoas. Então, todas essas questões aqui nos ajudam, né, desenvolver um espírito de compaixão, que reconheça a própria miséria, saia voluntariamente do casulo, conheça a história de gente carente, envolva-se antes de sentir vontade. Tá? Então, todas as questões aqui nos ajudam a desenvolver um espírito de compaixão. Jesus nos ensina também que, para termos nessa parábola aqui, que a gente precisa seguir os ensinos de Jesus com os atos, não somente com as palavras, mas com atos de misericórdia. Tá? Então, no versículo 34, a parte A, vai dizer assim: foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Atos, irmãos. Aqui são atos de misericórdia, não são palavras de misericórdia. A pessoa não foi lá simplesmente escrever no Facebook, né? Ela não foi lá simplesmente fazer uma carta e mandar. Isso é bom, não é válido também, mas a ação, as atitudes, ela vai mais além disso, né? Eu não posso chegar simplesmente lá, vamos supor, se eu sou um bom samaritano, eu estou vindo, de repente eu chego perto desse homem, ao invés de eu pegar e tratar, curar as feridas deles, eu vou chegar e falar assim, você vai ficar bem, né? Você vai se curar, melhoras, tchau. Não, irmãos, atos de misericórdia. A gente devemos arregaçar nossas mangas e fazer o ato de misericórdia, né? Atos concretos de misericórdia. É isso que está falando, atos concretos de misericórdia. Então, ele foi até o samaritano, né? O homem quase ali morto, o homem ferido, né? Ele foi até o homem. Então, atos, tá? E é isso que nós devemos fazer. Então, os princípios regulares dos atos de misericórdia, né? Antes de eu fazer algum ato de misericórdia, antes de eu praticar algum ato de misericórdia, eu não devo fazer algumas coisas, tá? Então, primeira delas, eu não devo, depender dos méritos do próximo, tá? Então, eu não vou lá salvar aquela pessoa porque por mérito, né? Porque ela merece ou porque ela não merece, eu não vou ajudar, né? Não, você não tem que olhar a questão do mérito. Jesus, quando ele falou a palavra do bom samaritano ali, Jesus não está enfatizando aqui se ele merecia ou se ele não merecia. Jesus, ele está falando que era um bom samaritano que foi e ajudou esse próximo, tá? Então, nós não devemos fazer isso, né? Nós não devemos olhar se ele merece ou não merece. Nós também não podemos fazer
a gente não deve depender do retorno do outro, né? Se você vai ajudar, irmão, você não pode esperar em troca alguma coisa, porque se for o caso, você não está ajudando, você está fazendo um investimento, né? E aí não pode. Você tem que fazer algo sem esperar algo em troca. Não deve depender também da glória produzida, sabe? Aquele homem estava sozinho lá no meio da estrada, né? Meio morto lá, ferido. E aí o bom samaritano, ele vem, ele não preocupou, né? Ele não olhou para o lado, olhou para o outro, né? Para ver se alguém estava olhando para ele ajudar. Não, ele ajudou e não tinha ninguém, né? As pessoas hoje, elas querem se mostrar, elas querem fazer alguma atividade solidária e quer colocar na rede social, quer colocar em qualquer lugar, né? Filmar, né? E colocar a carona lá assim, falar, eu estou fazendo, né? Irmãos, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Tudo é para Deus ser glorificado, não o homem. E baseado no que João diz, ele fala assim, que diminua eu e que cresça e apareça o Senhor Jesus, né? Então, outro caso aqui também que a gente não pode fazer, não devemos, né, ou não devem ser motivado, né, de barganha. Não deve ser motivação de barganha. A gente não pode barganhar com Deus. A gente vai fazer um ato, né, de misericórdia, mas a gente olha lá e fala assim, Deus, eu fiz isso lá atrás, né, me dá isso. Não tem moeda de troca. Com Deus não tem negócio, né? Então não pode. O foco está errado. Se a gente for querer ajudar, né, com os atos de misericórdia, a gente, se quiser barganhar com Deus, está totalmente errado. Antes não fizesse, né? Então não podemos de modo nenhum, né, negociar com Deus. Outro caso que a gente pode pegar do ensino dessa parábola é que os atos de misericórdia devem ser seguidos por desapego dos bens, né? Então não basta ter conhecimento de palavra, é preciso ter compaixão. Não basta ter compaixão apenas, é preciso praticar também os atos de misericórdia. Mas para praticar esses atos de concretos de misericórdia, é necessário haver também um desapego nos bens materiais, tá? Então, nós devemos desapegar. E o texto vai dizer assim, lá em Mateus, né, no versículo 34, em Lucas, versículo 34, vai dizer assim, depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. Ele não teve esse ato de apego, né, às coisas materiais, né, as coisas dos bens, né? Ele pegou esse homem, colocou no seu jumento, né? Ali talvez ele se sujou todas as suas mãos, o cavalo, enfim, a sua roupa, né, de sangue, né? Porque o homem estava acabado no meio da estrada, sem roupa, então provavelmente estava todo ensanguentado, né? Ele colocou ali no seu jumento e foi até a hospedaria. Então ele não se importou com relação aos seus bens, né? Ele poderia ter sujado aquela roupa dele, né? E foi, né? Muita gente às vezes, né, tem medo, né, de sujar um carro, né? Nossa, eu vou ajudar aquele irmão, mas eu não quero sujar meu carro, tá? Enfim, não vou ajudar não. Mas não é isso. A gente não pode estar apegado aos bens materiais, tá? Se a gente falar de bens, né, a gente pode ajudar com bens, né? Também, né? Que bens podemos usar para benefício do outro? E a gente pode colocar as roupas, né? Se você tem lá uma roupa lá que precisa de... não está apertada, não precisa doar, ou precisa vender, mas se você for vender, melhor você doar, né? Para uma pessoa que está precisando, né? Enfim, alimentos, né? Nós devemos olhar, né? Às vezes a pessoa tem abundância, né? No seu armário, né? De repente o seu vizinho não tem nem um arroz, e às vezes vem pedir arroz, um açúcar na sua porta, né? Vai lá, se você tem condições, irmãos, vai lá no mercado, pega uma cesta básica, vai lá e faça uma doação, né? De repente, Deus vai ser glorificado nisso aí tudo. Móveis, equipamentos, nós podemos também doar, né? Se você tem lá o seu móvel para doar, doe também, né? Automóvel, né? A gente não vai dar um automóvel, mas também a gente não tem condições de dar um automóvel, mas também a gente pode disponibilizar, assim como
os bons samaritanos disponibilizou o seu burro, né? Sujou as suas roupas, talvez, disponibilize seu carro, né? O irmão vai para a igreja, não tem condições, leve ele, né? Faça um sacrifício, né, irmão? Deus, ele te dá, ele te abençoe, mas também nós todos somos bênçãos na vida das pessoas, e nós devemos faça um agrado, né, por irmão, né? Se ele não puder ir, né, utilize seu carro. Tem um parente ali, ou uma pessoa, o vizinho, está passando mal, ajuda ele, leva ele, pega no seu carro e leva, né? Faça o bem. Até o seu automóvel pode ser uma bênção de Deus na vida das pessoas, se ele for bem usado, né, de maneira correta. E outro ensino que a gente pode ver aqui é que o desapego dos bens deve ser seguido de generosidade financeira, né? Lá no versículo 35 vai dizer assim: deu 2 moedas, né, o bom samaritano deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem, se você precisar gastar mais com ele, eu lhe pagarei. Então, o bom samaritano ali, ele deixou esse homem lá na hospedaria, né, pagou o homem e depois falou assim: se você precisar de mais, quando eu voltar, eu vou restituir, eu vou pagar. Então, aqui, nós não devemos se apegar ao dinheiro, sabe? A gente não pode, de maneira nenhuma, né, falar assim: não, eu não vou pôr a mão na minha conta de maneira nenhuma. Então, a maneira excessiva, a avareza, tudo isso não é de Deus. Então, se a gente for ajudar o nosso irmão, que nós possamos ajudar, de fato, né, com amor, com agrado a Deus. Tá? Então, que as pessoas vão ser abençoadas e vão glorificar o Senhor pela vida. Cuide deste homem, disse o bom samaritano, né? E aí, ali na questão de baixo aqui, você se lembra qual foi a última vez em que você perdeu dinheiro? Perdeu dinheiro para alguém? Perdeu dinheiro por ganhar sobrevivência, né? Por ter o que comer ao longo de um mês, né? Por ter um meio de transporte mais digno, isso por dar a alguém, né? Por dar a alguém tudo isso. Ter uma moradia um pouco mais digna, você perdeu dinheiro por causa de tudo isso? Ajudando as pessoas nesses termos aqui? Se você tem feito isso, irmão, você não está perdendo dinheiro. Você está fazendo uma boa ação, você está fazendo a obra de Deus dar continuidade aqui na Terra. E você está sendo um instrumento de Deus para que as pessoas glorifiquem a Deus. Tá? Talvez a gente, olhando tudo isso, toda essa parábola aqui de Jesus, né, do bom samaritano, olhando isso, às vezes a gente, olhando para nós, nós precisamos perder o sono por causa disso. Por que perder o sono por causa disso? Porque a palavra de Deus, ela confronta todos nós. E nós, querendo ou não, em uma medida, talvez, seja ela grande ou pequena, nós somos indiferentes. Todos nós somos indiferentes. Nós não podemos nos excluir. Nós não podemos nos colocar como um samaritano ali, na história de Jesus. Não. Nós não devemos colocar como o sacerdote, né? Nós devemos colocar como o levita, ou até mesmo o bandido, dependendo da situação. Então, nós devemos tomar todo esse cuidado, né? Nós devemos sentir, né, esse confronto da palavra na nossa vida, né? E nós, muitas vezes, não devemos talvez nem descansar direito pensando nessas coisas, né? Nos homens que estão passando necessidade, nas pessoas que estão aí fora, né? As crianças morrendo de fome. Nós devemos perder o sono por causa disso. Nós devemos perder sono. Então, nós somos, de alguma forma, possessivos em alguma coisa, em alguma medida, nós somos possessivos. Nós somos, muitas vezes, em alguma medida, não, seja ela pequena ou grande, alta, avarentos. Nós somos demagógicos, muitas vezes, né? Mas, olhando para a parábola, nós vemos que o samaritano é o próprio Jesus, que ele olha para nós e ele quer nos curar. Talvez nós sejamos também o samaritano, né? O samaritano, ou a pessoa que está ali toda ferida, né? Nós olhamos ali nessa história e nós enxergamos tudo isso.
A única exceção a essa regra é o Senhor Jesus, como eu já disse, né? Paulo, ele vai dizer assim: embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a quem devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Percebe aqui a humildade de Jesus. Ele, por mais que ele fosse Deus, que ele é Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Diferentemente, quando ele desce essa terra, ele morre pelo pecado, ele desce às partes mais baixas dessa terra. Jesus, ele lava os pés dos discípulos como que um escravo das mais partes baixas, né? O escravo mais insignificante da época. Jesus, ele morre, ele desce à sepultura, ele fica debaixo da terra por 3 dias. Jesus, ele fica exposto numa cruz como um maldito, né? Porque morte de cruz era como uma morte maldita, né? Quem morresse numa cruz. Então, Jesus, ele se humilhou, tá? Nós devemos aprender como Jesus, né? Jesus, diferentemente de todos esses donos da lei, né? Os especialistas da lei, os levitas, nós devemos ser como Jesus, simples como a pomba, né? Simples como a pomba. Tá? Não existe nada mais grandioso do que ser Deus, né? Nossa, dono de tudo, né? Mas ao invés disso, Jesus, ele se humilhou. Ele se humilhou. Tá? Jesus não usurpou ser igual a Deus. O que Jesus fez por nós, por sua imensa compaixão? Jesus, ele tomou nosso lugar. Muitas vezes aquilo que nós poderíamos fazer por nós não poderíamos fazer de maneira nenhuma, Jesus fez por nós. Aquilo que não podíamos fazer por nós, Jesus fez. Jesus, ele morreu. Jesus, ele morreu e nos deu todos os ensinamentos possíveis para viver, não mais para nós, mas mais para o próximo, mais para Deus do que para nós mesmos. Tá? Concluindo aqui, irmãos, eu estou concluindo já. Chegamos aqui a 25 minutos. Então, eu estou concluindo. O pessoal que quiser preparar já, pode se preparar, tá? E essa questão da pandemia, essa questão da economia, né, que está afligindo o nosso país, tanto no mundo todo, né? Nosso país, né? Há países que estão sofrendo mais por conta da economia, países mais pobres, enfim. Tem países que estão diferentes um do outro, mas o nosso Brasil aqui, olhando para perto de nós, o nosso vizinho, o nosso próximo, que está mais próximo da gente, há muitas pessoas, há muitas famílias que perderam emprego, há pessoas que estão se matando por conta da situação que não consegue resolver, por conta da situação de perder o emprego, de perder uma empresa, enfim, a fome bateu na porta. Há pessoas de várias raças, de todas as classes, elas estão passando por momentos difíceis, E nós não podemos ser um individualista radical. Nós devemos olhar para o lado, nós devemos aprender com a parábola do bom samaritano que Jesus nos ensina e começarmos a refletir e a ajudar essas pessoas. Se você tiver que perder o sono, perca o sono por essas pessoas. Nós precisamos agir, nós precisamos colocar tudo em ação concreta, né? A misericórdia que já foi nos dada, a misericórdia de Deus já foi nos entregue, porque Jesus já morreu numa cruz por nós. E o mínimo que nós podemos fazer é fazer com que o nome dele seja glorificado. Somente os cristãos, armados com a palavra de Deus e o Espírito Santo, planejando e trabalhando, podem transformar tanto uma nação como um único coração partido. Reflita politicamente, alinhe-se à direita ou à esquerda, você escolhe, alinhe-se à direita ou à esquerda, quanto na sua perspectiva cristã, isso ajudar efetivamente a resolver os problemas do país. Nunca deposite sobre qualquer ideologia a esperança de elas terão
soluções para reverter o problema da humanidade. Nesta oportunidade, reconheça a necessidade da compaixão de Deus. Arrependa-se da sua indiferença, seja ela bruta ou seja ela requintada. Abra mão da ilusão gerada por suas ideologias. Sabe? Não pensa você o que se deve fazer, o que você não deve fazer. Faça conforme a palavra diz. Faça conforme os exemplos de Jesus. Envolva-se pessoalmente e estruturalmente com os vulneráveis. Envolva-se. Nós devemos nos envolver. Nós não devemos isolar. Nós não devemos fugir. Nós não devemos passar de largo. Nós devemos nos envolver com os vulneráveis. Acredite que Deus está fazendo novas todas as coisas. Deus está fazendo novas todas as coisas. Que Deus abençoe a palavra com o pastor e com o pessoal do louvor. Deus abençoe a oração final com o pastor. Novas todas as coisas. Deus está fazendo novas todas as coisas. Deus abençoe a palavra com o pastor e com o pessoal do louvor. Deus abençoe a oração final. Ele tem ciúmes de minha força. Glorioso de quem survém, feito dependentes de sua misericórdia. Quando de repente eu não percebo as dores por causa da glória, eu vejo então a beleza em ti e o afeto que sentes por mim. Deus me ama tanto assim, como Ele me ama tanto assim. Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, sim, Ele ama. És minha herança, sou tua porção, atraído pela redenção do olhar. Se a graça é como o oceano, estou me afogando. Os céus e a terra se encontram em meu coração, é tomado de grande furor. Eu não perco meu tempo em lamentos quando eu me lembro que Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama
Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ouvimos aí a palavra de Deus sendo ministrada hoje com base nessa parábola tão conhecida, né, do bom samaritano. Temos muita coisa a aprender com essa parábola. Ela traz para a gente grandes ensinamentos. Hoje nós tivemos aí essa orientação, algumas instruções sobre como agirmos generosamente, né, para que possamos agradar a Deus, para que possamos atender aquilo que Deus espera de nós minimamente nessa área. E não sermos pessoas indiferentes. Que nós possamos começar a agir. Que nós não sejamos nem os indiferentes brutos ou os indiferentes requintados, mas que nós sejamos pessoas não indiferentes, que nós sejamos pessoas que nos envolvam com aqueles que precisam de ajuda, com os que são discriminados, com os que precisam de nós, né? Com certeza, alguém perto de você precisa de você. Então, estenda as mãos, não encolha os braços, mas seja generoso, não seja indiferente. Isso é o que nós ouvimos aqui hoje. Nós vamos orar nesse sentido, pedir que Deus faça de nós pessoas generosas, pessoas que pensem no próximo, né? Que de fato cumpra e viva o mandamento: ame o teu próximo como a ti mesmo. Não em palavras, não apenas em pensamento, né? Mas de fato façamos isso de verdade. Nós vamos orar também por alguns pedidos de oração que temos aqui, né? Pelo menos 2 pedidos. A Ivanete pede em favor da Camille. Vamos orar por ela, que não está bem de saúde. Elas tiveram que ir para o posto de saúde, né? Para o hospital. E vamos orar também pela irmã Ruth Ferraz, de Campinas. Ela é tia do irmão Adriano e ela pede também que nós oremos por sua saúde, intercedemos para que Deus ajude ela na recuperação da saúde. E um ponto interessante, e a Ruth, ela diz que confia na oração da igreja, na oração dos irmãos. Então, queridos, precisamos orar, né? Unindo a fé de quem está pedindo oração com quem está orando, com certeza o objetivo é alcançado e Deus atende. Simultaneamente, nós temos hoje vamos iniciar uma campanha, né, um projeto de oração de uma semana em favor da unidade, a unidade da igreja, a unidade das pessoas, né? E hoje nós vamos orar para que o Senhor ajude-nos na luta em favor da unidade da igreja, mesmo apesar das nossas diferenças, às vezes, né? As diferenças de opinião, de pensamento e tudo mais, só que o Senhor nos quer sejamos um povo só. Então, que nós possamos orar nesse sentido. Mesmo tendo culturas, hábitos e gostos diferentes, oremos para que o Senhor nos ajude a permanecer unidos, pois fazemos parte do mesmo corpo, onde todos temos valor e temos função. Esse é o propósito da oração de hoje e, em nome de Jesus, estaremos apresentando isso ao Senhor. Amém? Que Deus ouça a nossa oração aqui nessa noite. Eu convido você, convido a sua família para se reunir agora para esse momento de oração. Deus falou com a gente, tivemos esse tempo de culto, de louvor, e agora é momento de orarmos, falar com Deus. Então feche seus olhos, se você puder, aí onde você está, e fale com o Senhor. Levante a sua voz e clame a Deus, intercedendo nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai, estamos agora, Senhor, agradecendo. Queremos, meu Deus, louvar a Ti pela Sua palavra. O Senhor falou conosco, meu Deus, para que não sejamos pessoas indiferentes. São tantas pessoas, tanta gente que sofrendo, meu Deus, aqui no nosso bairro,
É tanta gente sofrendo aqui em Ribeirão Preto, nas cidades vizinhas. É tanta gente sofrendo em nosso país e pelo mundo afora. Meu Deus, mas nós somos chamados por Ti e orientados. Nós recebemos de Ti, Senhor, essa orientação para que possamos mostrar o amor. Não apenas em palavras, não apenas dizermos que precisa amar, mas que possamos demonstrar isso em gestos, em atitudes concretas. Meu Deus, que nós não tenhamos atitudes como aquela do sacerdote ou do levita, quando se depara com aquele homem assaltado que estava quase morrendo à beira do caminho. Mas que nós, meu Deus, possamos praticar a compaixão. Que nós, meu Deus, possamos ser generosos, meu Deus, na nossa ajuda para com as pessoas, ao estender as mãos, que possamos fazer isso com muito amor, com muita generosidade, com muito carinho, Senhor. De fato, isso nós precisamos aprender com Jesus. Cristo nos ensinou isso e nós precisamos copiar esse exemplo maravilhoso do Mestre. Pai amado, que nessa noite, meu Deus, toda indiferença para com qualquer pessoa, toda indiferença, meu Deus, que possa existir, seja ela bruta, seja ela requintada, Senhor, aquela indiferença disfarçada, meu Deus, que muita gente tem, e principalmente os cristãos, principalmente vários cristãos, Senhor, que vivem uma indiferença disfarçada, uma indiferença requintada, Senhor, e até concorda em amar o próximo, diz que é importante, mas não faz nada para mudar a situação, não investe no ser humano e não pensa em ajudar ninguém. Senhor, muda esse quadro, trabalhe em nossa vida. Senhor, que nós possamos termos atitudes concretas, meu Deus, que demonstre que realmente queremos seguir o caminho certo, queremos aprender contigo, Senhor, e fazer aquilo que o Senhor nos ensina, como o Senhor nos ensinou hoje mais uma vez. Senhor, eu quero orar pela Camille, meu Deus, apresentar ela diante de Ti. Ela não está bem de saúde, não sabemos o quadro da saúde dela, a situação clínica, mas Tu sabes, e eu peço, meu Deus, que o Senhor esteja acompanhando ela lá onde ela está, no médico, lá no posto de saúde nesse momento. Abençoe ela, meu Deus, dê saúde e que ela se recupere em breve. Oro também, meu Deus, pela Ruth Ferraz. Meu Deus, cuida dela, Senhor, também, lá onde ela está. Tenho certeza que, mesmo ela estando lá em Campinas, a resposta da oração, o poder da oração é o mesmo. O Senhor se faz presente na vida daqueles que confiam em Ti, na vida daqueles que acreditam no poder da oração, meu Pai. E eu tenho certeza de que a nossa oração, ela está sendo ouvida por Ti. E a irmã Ruth, meu Deus, está sendo visitada por Ti, meu Deus, e com certeza alcançada pela Tua bênção neste momento, Pai. Tem misericórdia dela, meu Deus, e que ela desfrute da Sua bênção, da Sua graça, meu Deus, a cada dia. Pai amado, nós queremos aproveitar para orar pelos motivos de oração da campanha que estamos propondo para esta semana, em favor da unidade das pessoas, a unidade da igreja, meu Deus. Senhor, que nós sejamos de fato pessoas mais unidas. Nós precisamos uns dos outros, ó Pai. Trabalhe isso na mente, Senhor, de cada cristão. Trabalhe isso na mente de cada discípulo Teu, Senhor. Que realmente possamos viver a Tua palavra, meu Deus. Sermos um povo mais unido, um povo que ande de mãos dadas, um povo, Senhor, que se ajude mutuamente, um povo que se preocupe uns com os outros, Senhor. Se preocupe mais uns com os outros. Senhor, faça de nós esse povo. Faça de nós, meu Deus, esse tipo de discípulo que realmente possamos aplicar esse ensino da unidade, meu Deus. Que somos um só povo, que somos uma família, meu Deus, em busca de ajudarmos uns aos outros. Senhor, abençoa os dizimistas da Tua igreja, abençoa, Senhor, os ofertantes, meu Deus, da Sua obra, esse projeto maravilhoso chamado Igreja do Senhor, que ela existe aqui na terra para levar o Evangelho
para pregar o Evangelho, para promover, meu Deus, a salvação das pessoas através de Cristo Jesus. Pai, que possamos entender esse glorioso projeto e investir financeiramente nele, Senhor. Quando nós contribuímos com as ofertas, devolvendo os dízimos também, nós estamos investindo no Teu reino, investindo nesse projeto de salvação de vidas. Portanto, Senhor, dê essa consciência, essa mentalidade, meu Deus, para todos os Teus filhos. E que nós, meu Deus, possamos fazer isso com muita generosidade, com muita alegria em nosso coração. Aqueles que já fazem, que eles recebam a Tua bênção e continuem, meu Pai, vivendo assim, com essa alegria, Senhor, de ofertar e contribuir com a Tua obra a cada dia, mesmo em tempos de crise e dificuldades, mas que sempre nós possamos sermos gratos a Ti, Senhor, contribuindo financeiramente com a Tua obra, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, pela vida de todos os irmãos e irmãs, de todas as pessoas que acompanharam a gente aqui por esse link, nesse culto online. Que nós tenhamos, ó Deus, a Tua bênção a cada dia e que assim possamos desfrutar de uma semana maravilhosa na Tua presença. Em nome de Jesus oramos, pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Queridos, estamos caminhando aqui para o final do nosso culto, da nossa transmissão de hoje. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus. Um abraço carinhoso para Maria Martins, nossa irmã, que esteve aqui com a gente, o presbítero Samuel, diácono Jonas, lá de Sertãozinho, o Wagner e a Thaís também, o presbítero Ezequiel, a irmã Cidinha, a Ruth Ferraz, nós oramos aqui por ela também, o Wellington, o diácono Wellington, lá de Sertãozinho, Deus abençoe, a irmã Neide, lá de Itararé, um abraço para a irmã Neide e toda a sua família, né? O Luiz, os seus filhos, um abraço para vocês aí, gente, e a todos os irmãos aí de Itararé também. A Leia, o Givanildo e sua família também, a Cileia e o Francisco acompanhando aqui o culto de hoje, celebrando a Deus também, junto com a gente. Quem mais? A Leda Coque também, Deus abençoe a Leda por estar com a gente, o Vitor e a Eunice e a sua família, enfim, Deus abençoe a todos vocês que estiveram aqui celebrando a Deus junto com a gente. Nosso desejo é que vocês tenham uma semana, todos nós tenhamos uma semana maravilhosa, uma semana com o cuidado de Deus para nós, que você possa espalhar essa pandemia de paz. E hoje, mais uma vez, fomos alertados a não sermos indiferentes. Alguém precisa de você? Estenda a mão, tá bom? Assim você estará promovendo a pandemia de paz, estimulando essa paz aí pelo mundo afora, tá bom? Que Deus cuide de você, que Ele cuide da sua casa, que Ele cuide da sua família ao longo dessa semana. Um abraço a todos. Nós vamos concluir com a bênção pastoral. Você, se puder inclinar a sua fronte, nós vamos fazer esse momento de despedida. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém.